Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar num tema que é, honestamente, o herói anónimo do desempenho de qualquer computador, a memória cachê. Pode parecer um detalhe técnico, mas é, na verdade, a chave secreta que desbloqueia a verdadeira velocidade do nosso processador. E vamos perceber, tintim por tintim, como é que isto tudo funciona. Pensem nisto por um segundo. Temos processadores que são autênticos monstros de velocidade, a fazer milhares de milhões de operações a cada segundo. Então a pergunta é óbvia, não é? Porque é que, com toda esta potência, eles passam tanto tempo parados à espera? A resposta, como vamos ver, está num desfazamento de velocidade, um fosso, na verdade, entre o processador e a memória principal. E o problema central é mesmo este. É a clássica história da lebre e da tartaruga. Se o CPU é a lebre, super rápida, sempre a pedir mais, 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 a memória principal, a nossa RAM, é a tartaruga. Simplesmente não consegue acompanhar o ritmo. O resultado? Um gargalo de desempenho monumental. O processador fica ali, a abanar os pés, à espera que os dados cheguem. Ora, é exatamente para resolver este problema que entra em cena uma solução absolutamente genial, a cache. Pensem nela como uma espécie de secretária pessoal do processador. É pequenina, mas fica mesmo ali ao lado e é extremamente rápida. Em vez de ter de se levantar e ir ao arquivo gigante e lento, que é a RAM, para buscar cada coisinha que precisa, o CPU olha primeiro para esta secretária. E o que é que lá está? As ferramentas e os documentos que usa com mais frequência. Ok, então vamos a isso. Vamos explorar esta arma secreta e perceber que tipo de magia é esta que consegue acelerar tanto as coisas. Para a cachê funcionar, claro, ela precisa de um sistema, uma forma de saber onde encontrar os dados que procura. E tudo começa por decifrar uma espécie de código secreto que está escondido em cada endereço de memória. Pois é, um endereço de memória pode parecer só um número comprido e aleatório, mas na verdade não é, pelo menos não para a cache. Para a cache, cada endereço é um mapa do tesouro, um conjunto de instruções muito claras e bem estruturadas, que se dividem em três partes. E aqui estão elas: a tag, o índice e o offset. É importante fixar estes três nomes. Cada um tem uma função muito específica neste processo, quase como se fossem as coordenadas GPS para encontrar um dado específico na memória. Vamos simplificar. Imaginem a cachê como um armário com várias gavetas. O índice diz à cachê em qual gaveta deve procurar. Depois, lá dentro, pode haver várias caixas. A tag é a etiqueta em cada caixa, que confirma se é mesmo esta a caixa de dados que procuras. E, por fim, o offset diz exatamente em que ponto dentro dessa caixa está o pedacinho de informação que o CPU pediu. Gaveta, etiqueta e o ponto exato lá dentro. Simples, não é? Ok, com este sistema de coordenadas a funcionar, sempre que o CPU precisa de um dado, só há dois resultados possíveis. Ou é um hit, um acerto, que é fantástico e super rápido, ou é um miss, uma falha, que é, bem, é lento. E o processo de consulta é bastante direto. Primeiro, a cache usa o índice para ir direitinho ao conjunto certo, à tal gaveta. Depois, lá dentro, ela compara a tag do endereço que o CPU pediu com todas as etiquetas que lá estão. Se encontrar uma que corresponda, é um hit. Fantástico, os dados são entregues imediatamente. Se não encontrar nenhuma correspondência, bem, aí é um miss. E a cache tem de fazer a longa viagem até à memória principal para ir buscar os dados. Claro que, quando um programa começa a correr, a cache está completamente fria, ou seja, vazia. Como se pode ver aqui, todas as entradas estão marcadas como inválidas. Quer dizer, ainda não há lá nada de útil guardado. Então, imaginemos o primeiro acesso. O CPU pede os dados que estão no endereço 0x400. A cache, diligentemente, usa o índice para ir ao conjunto 0. Procura, mas claro, está tudo vazio. Não há nenhuma tag que corresponda. O resultado é um miss. Um miss frio e inevitável porque era a primeira vez. Mas o que acontece depois deste miss? O sistema não desiste. Vai à memória principal. Busca o bloco de dados inteiro que contém o endereço 0x400 e guarda-o na cache. E reparem, agora o conjunto 0 já tem uma tag válida. A cache acabou de aprender algo novo. E agora é que vem a magia. Passado um bocadinho, o CPU precisa outra vez dos dados daquele mesmo endereço, o 0x400. O que é que acontece desta vez? A cache vai outra vez ao conjunto 0, compara a tag e, bingo, encontrou. É uma correspondência, é um hit. E, isto é crucial, os dados são entregues ao CPU de forma quase instantânea. Não foi preciso ir à RAM, evitou-se a viagem lenta. É aqui que está o ganho de desempenho. É esta a razão de ser da cache. Muito bem,
Agora que já percebemos a mecânica do hit e do miss, vamos passar para a parte que realmente interessa a quem escreve código. Vamos ver como a forma como acedemos à memória pode ter um impacto brutal no desempenho da cache. Vamos olhar para dois padrões completamente opostos. De um lado, temos o acesso sequencial. Pensem em percorrer um array, elemento a elemento, um a seguir ao outro. É como ler um livro, página a página, super previsível. Do outro lado, temos o acesso aleatório. Imaginem seguir uma cadeia de ponteiros que saltam por toda a memória. É como abrir um livro numa página ao calhas, depois noutra, sem qualquer padrão, totalmente imprevisível. E o impacto disto na performance é abismal. O acesso sequencial, como seria de esperar, tem uma taxa de hits altíssima, muitas vezes acima dos 95%. Porquê? Porque quando a cache vai buscar um dado, ela traz o bloco inteiro. E como o acesso é sequencial, o próximo dado de que vamos precisar já lá está, já está na cache. O acesso aleatório, por outro lado, é um pesadelo para a cache. A taxa de hits cai a pique. E depois temos o pior dos piores, o thrashing. Isto acontece quando o nosso padrão de acesso está constantemente a forçar a cache a deitar fora um bloco para ir buscar outro, que por sua vez vai ser deitado fora logo a seguir. A cache passa a vida a carregar e a descartar dados, sem nunca conseguir um hit. É um desastre completo para o desempenho. No fundo, o segredo disto tudo resume-se a uma palavra: localidade. E há dois tipos. Localidade espacial significa aceder a dados que estão fisicamente próximos uns dos outros na memória, como num array. E localidade temporal, que é basicamente reutilizar os mesmos dados várias vezes num curto espaço de tempo. Código que tem boa localidade, tanto espacial como temporal, é o melhor amigo da cache e, por consequência, é código muito, muito mais rápido. Mas atenção, as caixas não são todas iguais. A sua arquitetura e os seus parâmetros são afinados e têm um impacto direto no seu comportamento e, claro, no desempenho. Parâmetros como o tamanho da cache ou o tamanho do bloco são fáceis de perceber. Mas depois temos coisas como a associatividade. Isto basicamente define a flexibilidade da cache. Quantos sítios diferentes é que um bloco de dados pode ocupar? Uma associatividade mais alta é ótima para evitar conflitos, aquele thrashing que falamos, mas torna o hardware mais complexo e caro. E depois há a política de substituição, que é o algoritmo que decide que bloco de dados é que vai ser expulso da cache quando falta espaço. Cada um destes parâmetros é um trade-off, um equilíbrio delicado entre custo, complexidade e a probabilidade de conseguirmos o tão desejado hit. Ok, chegamos ao fim. Depois de toda esta viagem pelo interior da cache, qual é a grande lição? O que é que realmente importa reter? A ideia central é esta, e é mesmo muito importante. O desempenho do software não depende apenas do algoritmo, depende fundamentalmente de como esse algoritmo interage com o hardware. Dois algoritmos que no papel são idênticos podem ter desempenhos completamente diferentes no mundo real. E a diferença está muitas vezes em qual deles foi escrito a pensar na cache. Perceber como o hardware funciona não é um extra, é fundamental para se escrever software que seja realmente eficiente. E assim, fica a pergunta para reflexão. Sabendo disto, como é que se pode agora pensar no desenho de estruturas de dados e de ciclos para obter o máximo desempenho? Na próxima vez que se estiver a escrever no ciclo para percorrer uma grande quantidade de dados, talvez valha a pena parar um segundo e pensar: como é que a cache vai ver isso? A resposta pode fazer toda a diferença.